início, então, às atividades, a palavra fica com o professor Dr. Marco Aurélio Nogueira. Eu queria, evidentemente, iniciar aqui a minha participação agradecendo muito à diretoria da PASE pelo convite. É, para mim, uma oportunidade excelente de poder me relacionar com um grupo tão importante na política educacional brasileira, que é o grupo dos supervisores de ensino. Tenho certeza que o Congresso é uma iniciativa que contribui muito para a atividade de todos, para a reflexão de todos, e eu espero, sinceramente, poder acrescentar alguma coisa na minha intervenção. Eu gostaria, inicialmente, também, de dizer o seguinte: eu faço parte de uma comunidade de cientistas sociais. Pelo menos eu acho isso, né? Não sei se os que são parecidos comigo acham que nós formamos uma comunidade. Eu acho que sim. Mas eu faço muito um estilo de ciências sociais que valoriza mais as perguntas do que as respostas. Eu acho que o grande trunfo que nós temos na abordagem da realidade social, seja em que dimensão for, está na nossa capacidade de fazer perguntas. Porque as perguntas, muitas vezes, elas esclarecem mais do que respostas cabais. Então, eu organizei aqui a minha intervenção fazendo uma série de perguntas, a partir de um ponto de vista que afirma o seguinte: hoje nós vivemos, no ambiente que for, na dimensão que for, cercados por muitos paradoxos e muitas incertezas. É uma situação na qual que exige da nossa parte energia reflexiva, vitalidade reflexiva, uma certa ousadia e também uma certa modéstia, porque, de certo modo, essa realidade que nos sobrecarrega de paradoxos e incertezas é uma realidade, como toda realidade, forte, né? Ela dificilmente consegue ser, digamos assim, eliminada do nosso horizonte. Então, nós temos que, de certa maneira, ser modestos e respeitar a realidade. A realidade é mais forte do que os nossos princípios e os nossos valores, as nossas apostas. O que não significa que nós tenhamos que deixar de fazer apostas e de fazer vibrar os nossos valores e os nossos princípios. Então, eu gostaria de, num primeiro momento, assim, fazer uma pequena apresentação desses paradoxos e dessas incertezas, que, volto a dizer, afetam a nossa vida em todas as dimensões. E creio eu, pela posição estratégica que a escola tem na nossa sociedade, que esses paradoxos, essas incertezas, afetam de forma particularmente intensa o cotidiano escolar. E podem, na medida em que forem abordados, eles podem nos ajudar a entender as dificuldades que nós enfrentamos no cotidiano escolar e, especialmente, as saídas que nós temos para melhorar a qualidade do cotidiano escolar, que, de certa maneira, é o objetivo comum a todos os que trabalham na educação. Então, assim, olha, eu acho que a primeira coisa que a gente pode dizer, trabalhando muito a ideia de paradoxo, é que, assim, nós vivemos estamos num momento em que a escola está supervalorizada, considerada como um elemento fundamental numa sociedade que é tida como sociedade do conhecimento, e, ao mesmo tempo, desagrada a todo mundo. Ou seja, todo mundo valoriza a escola, quer que os filhos frequentem a escola, apostam na capacidade que a escola tem de melhorar a inserção dos jovens no mercado de trabalho, mas todo mundo está descontente com a escola que tem. Seja a escola pública de uma região afastada dos grandes centros, ou uma região mais pobre, seja a escola particular de elite. Níveis diferentes de insatisfação, níveis diferentes de descontentamento, mas o mesmo denominador comum.
Eu, evidentemente, estou falando isso um pouco de maneira intuitiva, porque eu não conheço o cotidiano do sistema escolar, a realidade do sistema escolar, como vocês conhecem. Mas em toda reunião de pais que eu pude participar na minha vida, e meus filhos estudaram em escolas particulares, eu percebi esse profundo descontentamento com determinados aspectos da escola. Eu tenho relatos do cotidiano escolar que refletem isso com bastante clareza. Então, esse é um paradoxo que tem que ser, de algum modo, resolvido. Nós poderíamos dizer que a escola hoje é um fator de descontentamento quase que generalizado, porque ela é hoje expressão de uma abordagem mal dimensionada. Quer dizer, nós temos diferentes protagonistas, diferentes grupos, diferentes correntes de opinião, pensando na escola, emitindo juízos a respeito da escola, falando a respeito da escola, com expectativas diferentes. Então, a família pensa uma coisa da escola, os professores pensam outra. Os alunos pensam uma coisa, os pais pensam outra. Talvez, para não também ficar querendo aqui inventar a roda, talvez sempre tenha sido assim. Só que antes, essas diferentes visões não se traduziam em diferentes correntes de opinião. Elas ficavam, de certa maneira, represadas nos diferentes âmbitos da vida privada, digamos assim. Mas hoje não. Hoje essas diferentes visões, diferentes expectativas em relação à escola, elas explodem na vida pública. E, portanto, acabam produzindo uma espécie de clima que torna a escola algo difícil de ser dimensionado de maneira justa. O mercado pensa uma coisa a respeito da escola, o Estado pensa outra. E, muito provavelmente, essas diferenças, por exemplo, a sociedade pensa uma coisa, o mercado pensa uma coisa, o Estado pensa uma coisa a respeito da escola. E cada uma dessas visões acaba sendo importante para que nós entendamos, por exemplo, certos dilemas da vida educacional, como, por exemplo, o dilema ensino técnico ou ensino humanista, que é um dilema tradicional, histórico, constitutivo da própria experiência escolar no mundo moderno e que não tem uma resolução cabal. De certa maneira, é um dilema que se repõe a todo momento. E hoje se repõe com muita força. O que nós devemos privilegiar na escola? A formação de pessoas direcionadas para o mercado de trabalho ou pessoas direcionadas para a vida coletiva e da vida em sociedade? Claro, essa é uma pergunta retórica, porque nós sabemos muito bem que nós devemos privilegiar a formação de pessoas direcionadas para ambos os âmbitos. Tanto para o mercado de trabalho quanto para o convívio social, digamos assim. Mas é uma pergunta retórica que vale a pena fazer, porque isso se reflete, por exemplo, na montagem dos currículos, no modo como os professores ensinam, nas expectativas que os professores têm em relação ao comportamento dos estudantes. E isso está hoje dramatizado justamente por essas visões, de certo modo, antagônicas, ou pelo menos diferentes, que mercado, Estado e sociedade têm em relação ao papel da escola, ao papel da educação. Então, esse também é, digamos assim, um paradoxo, uma dificuldade com a qual nós temos que lidar. Uma terceira coisa que valeria a pena mencionar aqui. Hoje nós vivemos, e eu estou ciente de que eu vou construir uma frase dramática, portanto, pediria que vocês aliviassem o drama e ficassem só com a substância. Nós vivemos hoje numa sociedade que não tem eixo. É uma sociedade sem eixo. Digamos assim, na qual os processos vitais, em termos sociais, estão, de certa maneira, fora de controle. Eu tenho para mim que é justamente essa situação que faz com que nós estejamos sendo vítimas de uma busca obsessiva pelo controle.
não é tanto uma espécie de vingança da burocracia, ou uma maldade que os neoliberais fazem conosco. Isso é um problema que está posto na vida. Nós estamos correndo atrás daquilo que poderia ser chamado de o controle impossível. Não é possível controlar essa sociedade. Não é possível controlá-la no plano da economia, no plano do mercado, e não é possível controlá-la no plano da sociabilidade. A ponto de nós podemos até dizer, forçando bastante o texto, que nós vivemos numa era de sociabilidade problemática, de sociabilidade difícil, que não está nos levando à desagregação social completa, mas está nos confrontando com vários episódios de sociabilidade discutível. Né? Seria um oportunismo da minha parte lembrar, por exemplo, o acidente trágico de Realengo. Né? Seria oportunismo, mas valeria, está completamente dentro do espírito. Quer dizer, uma sociedade que, de repente, alguém entra aqui, nós estamos fazendo uma reflexão, e começa a atirar para cima e para baixo. Né? Tudo bem, a gente pode até falar, isso é parecido com uma rocha que cai de um morro e prende o braço de um alpinista, como no filme 127 Horas. Um acidente Mas é um acidente que tem se repetido muito, esse dos atiradores. Né? E é evidente que nós não precisamos pegá-lo como exemplo para ilustrar essa ideia da sociedade sem eixo. Né? Nós podemos pegar os episódios pequenos, os pequenos crimes, digamos assim, que acontecem no dia a dia da escola. Né? E nós sabemos muito bem que eles são muitos, em qualquer escola que a gente queira. Óbvio que nós teríamos que ter aí uma definição do que é pequeno crime dentro de uma sala de aula. Mas pode ser qualquer coisa que fuja, digamos assim, daquele entendimento comum do que se deve ter como comportamento dentro de um ambiente educacional. Né? Quer dizer, então, sei lá, aí eu não vou ficar procurando exemplos, porque não valeria a pena fazer isso. Né? Mas o cotidiano escolar, ele é um retrato dessa sociedade sem eixo, que, volto a dizer, não está nos levando para o precipício, não está arriscando, colocando em risco a continuidade da experiência civilizatória, mas está tornando essa experiência particularmente dramática e desafiadora. E isso, inevitavelmente, produz um efeito sobre a escola. Eu acho que se a sociedade está sem eixo, e eu não teria nenhum problema em retirar essa expressão, substituí-la por uma outra mais adequada, eu estou intencionalmente tentando dramatizar a situação, então, se a escola está sem eixo, ou está desarrumada, ou está em busca de um padrão, ou está vivendo as dores de uma reorganização, isso vai se repetir de maneira quase que literal no âmbito da escola. Do mesmo modo que se repete no âmbito das famílias. As famílias estão sem eixo hoje. Não a minha, pelo amor de Deus. A minha está muito bem, obrigado. Né? Nem a de vocês, que eu sei que todo mundo aqui está com família direitinho. Mas as famílias hoje não têm mais um padrão estabelecido e definido por todos, entendido por todos, como se tinha um tempo atrás. Né? Hoje a relação pai-filho, filho e mãe, filho e filho, irmão e irmão, ela está em busca de uma definição. Né? O que talvez até deva ser saudado como uma promessa de novo mundo. Porque também não é que o padrão anterior de vida familiar fosse particularmente bom para as pessoas, bom para os indivíduos. Né? Eu acho que ele era muito mais centrado na autoridade, no controle, na afirmação unilateral da vontade do pai, do que em interações mais dialógicas, mais inteligentes, mais democráticas, como estão sendo anunciadas hoje pela família que está prevalecendo. Mas seja como for, enquanto essa nova família não
for instituída e entrar na corrente sanguínea das pessoas, nós podemos dizer que a família está em estado de sofrimento. Ela vive hoje buscando uma forma de se estabilizar, de se equilibrar, e de conseguir um padrão de funcionamento e funcionar como uma espécie de base para a fixação de um conjunto de valores para os seus membros e particularmente para os seus jovens. Então, se os meninos saem meio turbinados das famílias, como é que eles vão chegar nas escolas? Do mesmo jeito. Se eles saem meio sem parâmetro de casa, como é que eles vão chegar na escola? Meio sem parâmetros. Se em casa a televisão disputa com o pai e com a mãe a formação da primeira moral das crianças, como é que ele vai chegar na escola? Movido a Xuxa, se a gente quiser. A Xuxa, ou sei lá o que mais que passa na televisão. Xuxa é meio antigo, né? Mas eu sou meio antigo também, então não sei o que eles assistem hoje. Não sei, aí precisa me perguntar, fazer uma pesquisa. Então, assim, olha, eu acho que esses são paradoxos que eu acho que a gente tem que considerar. Uma outra coisa, quer dizer, uma quarta consideração nessa mesma linha. A escola hoje, também eu vou falar de uma maneira enfática, pedindo o devido desconto da parte de vocês. Se a escola retrata uma sociedade sem eixo, nós podemos fazer o seguinte movimento. Uma sociedade sem eixo é uma sociedade na qual os pactos fundamentais, ou seja, os contratos fundamentais entre os membros, entre as partes, estão comprometidos. Eles não abriram falência, mas eles estão em reorganização. Alguns estão, de certa maneira, congelados. Pararam no tempo, a vida seguiu em frente e os contratos não mudaram os seus termos, não alteraram os seus termos. Isso acontece também no âmbito da escola. Se uma sociedade sem eixo é uma sociedade na qual os pactos estão abalados, até mesmo o pacto superior, que é a Constituição, ela começa a ser posta em dúvida, buscar a revisão da Constituição, etc., 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 isso se reproduz na escola. Acontece do mesmo jeito. Nós temos hoje condições de falar, creio eu, que os contratos fundamentais que envolvem o ambiente escolar estão necessitando de uma revisão. Quais são esses contratos? Vocês sabem muito melhor do que eu. O primeiro deles é o contrato entre professor e aluno. Isso é um contrato, não é escrito, mas há um pacto ali. Você aprende, eu ensino. A dinâmica ensino-aprendizagem é resultado de um pacto, de um contrato. Se não houver regras nesse contrato, a experiência não se completa, ou se completa a custa de um sacrifício absurdo e de resultados discutíveis. Então, esse contrato, ele requer uma reformulação. E acho que nós estamos, os educadores, estão trabalhando nessa direção. Eu não estou com nenhuma pretensão aqui de falar uma grande novidade. Talvez a forma seja um pouco diferente, mas nós estamos em busca dessa repactuação, dessa recontratação entre professores e alunos. Mas talvez nós possamos estender isso para outras dimensões. Por exemplo, há uma dimensão mais abstrata, mais ampliada do contrato, que é o contrato entre a escola e a vida. Será que nós temos tanta certeza absoluta de que a escola realmente existente está dialogando de forma inteligente com a vida realmente existente? Será que nós não temos algo a fazer nessa direção? Por exemplo, quando a gente pensa nisso, nós podemos retirar uma ideia e dizer assim: a vida hoje é tecnologicamente intensiva. A escola não é. Pelo menos a escola que eu conheço. A universidade que eu frequento não é tecnologicamente intensiva.
As minhas salas de aula na universidade mal têm aparelhos audiovisuais, por exemplo. E, se é assim, além de ter aparelhagem, nós teríamos que ter professores abertos para isso. Professores capazes de atuar pedagogicamente com recursos tecnológicos. Por quê? Simplesmente porque nós amamos a tecnologia? Não. Porque os nossos jovens chegam à escola assim. E se nós não soubermos interagir com eles nesse patamar, sem abrir mão de nenhuma das nossas convicções em relação à essência da escola, ao fundamento da formação escolar, etc., etc., eu acho que nós abrimos um hiato, um vácuo muito grande, uma distância muito grande entre nós, professores, educadores, e eles, alunos. Né? Quer dizer, aí acaba ficando, digamos assim, uma separação que contraria muitas das nossas expectativas, a separação professor-aluno, que nós queremos diminuir. A educação moderna não afirma peremptoriamente a distância entre professor e aluno, muito pelo contrário. Agora, se a escola, o contrato entre escola e vida não está bem feito, provavelmente esses dilemas no relacionamento vão aparecer. O contrato entre os próprios professores. Eu não sei como é no ensino fundamental, não sei mesmo, não estou fazendo demagogia. É uma ignorância da qual eu não me orgulho. Né? Mas na universidade, o Renato poderá desmentir ou confirmar isso, não sei, o contrato entre os professores, na melhor das hipóteses, é sindical. Ele só aparece na hora de brigar por salário. E mesmo assim, não é unânime. No plano escolar, acadêmico, não há contrato. Cada um faz o que quer. Eu imagino que no ensino fundamental e médio não seja assim. Aliás, eu espero que não seja assim, porque isso é uma tragédia. Né? Mas esse é o tipo de elemento que deve fazer parte de uma contratação. Quer dizer, eu sou professor de matemática, mas eu preciso interagir com o professor de língua portuguesa, porque senão as coisas não funcionam. Né? E não precisa ser uma interação cotidiana, intensa, de ficar de braço dado. Né? Mas ter momentos em que há uma troca de experiências, há uma discussão curricular, uma discussão de estratégias, etc., etc. Né? Do mesmo modo, poderia ficar estendendo o contrato entre professores e diretores. Né? Contrato entre a escola e a Secretaria da Educação. A escola e o sistema. Né? Será que esses contratos estão bem feitos? Será que eles não estão comprometidos? Será que eles não estão necessitando de uma reformatação? Será que eles não estão embaçados pelas coisas que acontecem nesse novo modo de vida em que nós estamos entrando? Eu parto da ideia de que estão, e que nós deveríamos prestar atenção nisso, até mesmo para podermos encaixar a discussão que nos traz aqui, que eu estou muito ciente dela, que é a discussão a respeito de escola e emancipação dos sujeitos. Né? E aí eu vou para a minha última afirmação, antes de partir para a segunda metade e para a minha conclusão. A minha outra afirmação é assim: é muito importante, mas, ao mesmo tempo, muito fácil, nós afirmarmos certas coisas no plano dos valores, no plano dos princípios. Como, por exemplo, participação, gestão democrática, empoderamento, esse palavrão que está se insinuando no nosso léxico, né? Empoderamento, transferência de poder. Né? É muito fácil, muito importante a gente dizer isso, porque esses são valores, ou perspectivas, ou visões extremamente estratégicos para se abordar o mundo que a gente vive de uma perspectiva generosa. Né? Eu, por exemplo, faço parte daquele grupo, que eu acredito que seja a maioria aqui, de que considera a participação uma obrigação cívica das pessoas. Quem não participa, em princípio, não mereceria viver em sociedade.
Esse é o meu modo de pensar. Do mesmo modo, a gestão. Gestão é uma coisa complicada. Em princípio, é uma coisa desagradável de se praticar e de se receber, de sofrer. Mas ela é, ao mesmo tempo, vital. No mundo complicado como a gente vive, seria mortífero, letal, se não houvesse gestão, né? Se não houvesse organização, se não houvesse administração. Agora, a gestão, ela pode chegar ao limite do insuportável quando ela se afasta muito da democracia, da participação, né? Da responsabilidade, que são coisas que tornam a gestão, qualquer gestão escolar, ou gestão de uma empresa, gestão de um partido, de um clube de futebol, torna a gestão, sem isso a gestão fica insuportável, né? E perdem muito eficácia, inclusive, no mundo que a gente está vivendo hoje. Não era assim no passado. Tanto que a ideia de gestão democrática é uma ideia novíssima. Ela nunca foi proposta antes da nossa época. Né? Se a gente for olhar o Max Weber, por exemplo, jamais imaginaria que poderia existir, por exemplo, uma burocracia democrática, né? Que é um paradoxo completo nos termos. Né? Como é que fala aquela coisa? Não tem importância, é uma brincadeira. É uma palavrinha engraçada que... Tipo assim, anacoluto, não é um anacoluto, mas é uma coisa parecida. Anacoluto é engraçado, vocês não acham? Anacoluto. Eu acho muito falar anacoluto, eu nem sei o que é, para falar a verdade. Mas assim, então, a gestão, ela é uma coisa complicada. E nós afirmamos o valor gestão democrática porque acreditamos que esse valor, além de ser mais respeitador da autonomia das pessoas e da capacidade que as pessoas têm de participar de processos de tomada de decisão, né, é também uma ideia que pode melhorar, aumentar a eficácia da gestão. Não é só porque é uma boa ideia bonita no plano dos princípios, mas porque ela tem uma certa eficácia. Porque se ela não tiver eficácia, aquilo que a gente afirma no plano dos princípios é coisa para poetas. Certo? Não tem a ver com sistemas que precisam ser administrados, dirigidos, vividos, etc. Então, nós falamos em participação, gestão democrática, etc., porque nós acreditamos na eficácia disso. Agora, é muito fácil a gente afirmar isso, e muito difícil a gente ver isso traduzido em atos reais. Por quê? Então, eu faço algumas perguntas assim. Muito bem, transferir poder é uma ótima ideia. Mas será que as pessoas estão interessadas em receber poder? Qualquer pessoa. Nós vamos empoderar os professores. O que significa empoderar os professores? Dar poder aos professores? Poder de quê? Ele já tem bastante poder dentro da sala de aula. Um professor excessivamente empoderado na sala de aula massacra os estudantes com autoridade, por exemplo. Ele não responde às perguntas dos alunos. Ou seja, ele é um tirano dentro da sala de aula. Não é isso, é empoderar os professores na gestão da escola. Ou então na gestão do sistema. Ou então não é empoderar os professores, mas é empoderar os diretores. Ou seja, nós falamos isso, mas não sabemos bem do que é que se trata. Isso é uma primeira consideração. A segunda consideração, será que professores, diretores, pessoas em geral, estão interessadas em receber poder? Em arcar com o ônus do poder? Porque o poder não é bônus. Não é uma maravilha ter poder. Não sei quem aqui pensa que é bom, mas não é. Aliás, eu poderia começar até pelo mais elementar. Nem toda situação de poder traz consigo um aumento de remuneração, por exemplo. Não é verdade? Quer dizer, eu já fui diretor de departamento várias vezes e nunca ganhei um centavo por causa disso. A mais. Eu devo estar mentindo, acho que tem uma gratificação, não tem? Tem uma gratificação. Mas é pequenininha, a gente gasta com cerveja. Não dá nem para
comprar leite para as crianças. Né? Gasta tudo no caminho de casa, de tão pouco que é. Mas estou falando genericamente, quer dizer, nem toda conquista de poder traz consigo um aumento de renda. Nem sempre traz consigo um aumento de prestígio. Muitas vezes o chefe passa a ser mal visto, né? Passa a ser detestado, passa a ser objeto de inveja, que é uma coisa terrível para as pessoas. Né? Mas as pessoas estão invejando, cobiçando o meu cargo, né? E assim por diante. Então, a conquista de poder tem bônus, esses, e tem um outro bônus maior ainda, que é o bônus da responsabilidade. Quem recebe poder se torna responsável. Então, muitas vezes as pessoas fogem do poder. Elas não querem ser empoderadas. Elas precisam ser convencidas de que o empoderamento é uma coisa boa para elas. Né? Além de ser boa, pelo menos em princípio, para o sistema, para a escola, para a organização como um todo. E por que as pessoas não querem? Porque elas têm medo? Não, porque a vida delas, muitas vezes, impede essa a recepção do poder. Porque vocês já devem ter pensado na vida que vocês levam, né? Está certo que vocês não são os seres mais infelizes do planeta, né? Mas a vida que vocês levam, se for parecida com a minha, é meio infernal, né? No sentido metafórico da expressão. A gente tem que fazer muitas coisas, a gente corre para cima e para baixo, tem que dar conta de muitas demandas e tem, sobretudo, que dar conta de uma avalanche de informações e de pressões que nos atingem a cada minuto do dia. Né? Essa coisa que muita gente, aliás, ontem no jornal mesmo, tinha assim, aquela sensação de que se nós não olharmos a internet, nós vamos nos considerar uma pessoa que está perdendo alguma coisa. E isso causa mal-estar. Né? E claro que isso é um exemplo, porque não é só a internet. A internet muita gente não frequenta com assiduidade. Mas existem informações nos atacando fora da internet também. Nós vivemos num momento super informatizado, super informacional, com muita informação. Né? E essas informações nos perturbam a cabeça. Nós ficamos inseguros com tanta informação. Até porque esse conjunto de informações, muitas vezes nos produz contradição em determinadas reações. Por exemplo, o que acontece na vida médica, na nossa vida médica, de saúde. Um dia o ovo faz bem, no dia seguinte o ovo não faz. Não é verdade? Aí como é que a gente fica? Um pouquinho só. Vocês acham graça porque vocês não têm problema de colesterol, né? Que eu sei. Mas eu tenho, então eu fico angustiado com isso. Né? Eu devo ou não devo comer ovo? Né? E é uma coisa complicada, porque ainda tem os detalhes. Né? Fala, não é o ovo todo, a clara é uma coisa, a gema é outra. Né? Você pode comer 2 por semana. O outro fala, não, precisa ser 1 por dia, 5 por semana. Aí, por dia? O que é isso? Aí eu vou virar uma galinha daqui a pouco. Tá louco, 5 ovos eu morro. Vocês querem um café? Tem ali fora, podem ir lá para. Bom, então, olha, eu acho que isso é uma questão importante. Né? Há um ruído entre a vida que nós temos, e eu não vou me ocupar aqui de ficar caracterizando a vida, deixo solto no ar, e os sistemas em que nós interagimos. Há um atrito, um ruído entre a vida e os princípios que nós consideramos válidos, importantes, princípios de mérito, etc. Sejam eles no âmbito pedagógico, sejam eles no âmbito da gestão do sistema, da organização, da definição da política educacional. E esse atrito, eu tenho para mim que ele é inevitável, ele não pode ser eliminado. E ele é até, de certo modo, positivo, porque nos obriga a fazer esse esforço reflexivo de ajustar
os nossos princípios à realidade, de aproximar os princípios. Não em termos de extrair elementos dos princípios e dos valores, mas sim de conceber formas de traduzi-los em fatos. Eu ponho nessa dimensão dos princípios e valores, eu ponho aí a dimensão ética que nos orienta, que nos seduz. Nós precisamos dessa dimensão ética. Ela está posta aí. Valores, princípios, apostas, elementos cognitivos, tudo aquilo que tem a ver com eventuais ganhos, melhorias na condição coletiva. Eu vejo muito a ética desse ponto de vista. Há também uma ética profissional que poderia ficar de fora desse meu discurso aqui. Bom, aí vou para a parte final. Se a questão é emancipação dos sujeitos, e se nós imaginamos que as escolas, ou que a escola, tem um papel a cumprir nisso, a questão que se põe é saber, primeiro, de que sujeitos nós estamos falando. Nós estamos falando dos alunos, evidentemente, os estudantes. Mas nós estamos, por meio deles, falando também das famílias deles. Porque os alunos que chegam às escolas são uma extensão da vida familiar, que, por sua vez, é uma extensão da vida coletiva, da vida social. Isso tudo está bem ou mal encadeado, concatenado, articulado. E nós temos, quando fazemos uma operação que vislumbra no horizonte emancipação, que pensar nisso tudo. Até mesmo porque nós podemos, fazendo esse movimento, imaginarmos uma tradução minimizada da ideia de emancipação, que eu acho que é a tradução que a escola deveria fazer. Porque nós não podemos, por exemplo, enfiar na escola uma ideia de emancipação que tem a ver com as múltiplas dimensões da vida das pessoas. Emancipação é uma palavra muito marota. Eu estou do lado aqui do professor Renato, que é um especialista no tema, então eu não vou roubar a discussão dele, mas estou falando a sério. É uma discussão complicada, até mesmo porque existem sinônimos de emancipação ou ideias associadas à emancipação que muitas vezes ocupam mais a nossa atenção do que a ideia mesmo de emancipação, como, por exemplo, a ideia de autonomia, a ideia de liberdade. Será que quando nós falamos de emancipação, nós não estamos pensando mais em autonomia? Por exemplo, eu acho que na experiência escolar, na dinâmica escolar, essa deveria ser a tradução de emancipação. O aluno emancipado é o aluno autônomo, aquele, digamos assim, que sabe pensar com a própria cabeça, que não é Maria segue as outras, vai com as outras, que tem liberdade de pensamento, que tem coragem de afirmar as suas convicções, mesmo que elas estejam eventualmente erradas ou sejam minoritárias no ambiente da classe dele, da turma dele. Então, isso é autonomia. A autonomia é um menino que sabe entrar na internet, digamos, e buscar a informação que ele precisa sem a mão do professor, que é capaz de oferecer uma alternativa bibliográfica à literatura que o professor indica. Isso é autonomia. E talvez seja uma tradução da ideia de emancipação que se ajusta bem ao cotidiano escolar. Do mesmo modo, talvez a gente possa trabalhar a ideia de emancipação também no plano da gestão. A gestão, como vocês sabem seguramente melhor do que eu, é uma atividade coletiva. Não existe o gestor, o diretor da escola, digamos, ou o secretário da educação, ou o supervisor de ensino. Existe ele e um conjunto de outras pessoas que, em princípio, sofrem a gestão, mas que podem, e de certo modo, participam da gestão. E se forem conclamados, convencidos, seduzidos pela ideia da participação, no nível que for possível, podem fazer com que a gestão melhore. Por exemplo, um estudante
ele é parte ativa ou parte passiva da gestão da escola? Ele é parte ativa. Só que ele nem sempre sabe disso. De repente, ele pode ser esclarecido, pode ser informado disso e gostar disso. Né? Por exemplo, ele é parte da gestão quando ele não joga papel no chão. Ele não precisa varrer o chão, né? Que seria a atividade ali da gestão propriamente dita, uma das atividades. Basta ele não jogar, basta ele não estragar as carteiras, basta ele não ficar brincando com giz e consumir os recursos financeiros da escola, ou seja, um monte de pequenas coisinhas que tem a ver com gestão e tem a ver, digamos assim, com o empoderamento dos sujeitos, sem que o menino saiba que está sendo empoderado. Né? Ele está recebendo um poder ali, que é o poder de contribuir para a melhor gestão possível da escola em que ele estuda. Né? Aquela ideia de, por exemplo, que, se não me engano, o metrô de São Paulo conseguiu fixar de modo vitorioso. Quer dizer, se vocês andarem no metrô, o metrô não é tão sujo e rabiscado e destruído como são os ônibus. Né? Por quê? Por que acontece isso no metrô e não acontece nos ônibus da cidade? Porque o metrô fez, eu não sei isso em detalhe, fez uma campanha de convencimento do usuário de que ele anda de forma mais confortável num veículo que está bem cuidado, que é arrumado, é bonito, etc. Então, tudo no metrô é assim, as estações são bonitas, é impecável, é limpo, etc., etc. Nos ônibus coletivos, já é exatamente o oposto. Então, de repente, a escola pode seduzir o aluno por uma ideia como essa. Eu não estou dando nenhuma sugestão, é só uma reflexão. Eu acredito que muitas escolas, inclusive, já fazem isso, se não a maioria, não sei. Né? Mas esse é só um exemplo de como se pode traduzir a ideia de emancipação de uma maneira que se integre ao cotidiano, aquilo que está ao nosso alcance. Porque não adianta eu imaginar que uma ideia de emancipação na escola que vai transformar o aluno num cidadão acima de qualquer suspeita. Porque não, porque ele vai um dia sair da escola. E a experiência emancipadora dele vai se dar, na maior parte dos casos, depois que ele sai da escola. Quando ele entra, digamos assim, na vida adulta propriamente dita. Ninguém se torna emancipado aos 8 anos de idade, 9 anos de idade. Eu, pelo menos, acho isso. O que não significa que você não possa receber alguns germes emancipadores na primeira idade. Né? Acho que pode. Essa aposta da escola republicana é justamente essa, que você vai introduzir o aluno num ambiente reflexivo, inteligente, civilizatório, baseado num critério de igualdade, de pluralidade, né, de democracia, etc., etc. Então, ele recebe aí, mas depois ele vai sair da escola. Se ele não continuar em ambientes republicanos, que garantia nós temos de que a alma emancipadora ou emancipada que ele recebeu não vai se estragar, não vai ser corrompida? Nós não temos nenhuma certeza disso. Então, não dá para a gente inflar o nosso balãozinho de emancipação e achar que nós vamos fazer o fundamental na escola. Não vamos, nós vamos fazer uma parte desse processo. E se nós conseguirmos traduzir isso para o cotidiano, eu acho que nós podemos obter resultados mais interessantes e fazer com que a escola, de fato, cumpra uma função, digamos aí no caso, de autonomização dos indivíduos, de valorização da ideia de liberdade com responsabilidade, digamos, essa frase meio complicada, né? Liberdade com responsabilidade, que é a base de todo o ensino, de toda a escola republicana. Então, a minha intervenção, eu vou encerrar aqui, espero que depois no debate a gente possa esclarecer alguma coisa, se for o caso, e agradecer muito a paciência que vocês tiveram por ter ouvido isso tudo. Obrigado, viu?